Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Caroline Arcari, eu sou pedagoga, também sou escritora e mestra em educação sexual. E muita gente me conhece por causa de um trabalho, de um livro chamado Pipo e Fifi, que até está aqui, eu vou mostrar para vocês, para quem não conhece ainda. Bom, eu falo de Pipo e Fifi porque, na verdade, tudo surgiu desse trabalho. Então, toda a minha experiência, apesar das minhas formações posteriores, toda a minha experiência, ela surge quando eu, em Goiás, que vocês já devem ter reparado que eu tenho uma mistura de sotaques, né? Eu nasci em Curitiba, morei um tempo em Goiás e agora eu tô morando aqui no Rio de Janeiro, mas quando eu morei em Goiás, por mais ou menos 15 anos, lá eu fui diretora de um projeto social chamado Escola de Ser. E lá que eu encontrei crianças maravilhosas que me mostraram muita coisa sobre educação, porque uma coisa é você aprender na teoria, né, como são as crianças, o que é educação, como a gente vê o aluno, como é a relação entre professores e alunos. E outra coisa é a gente, principalmente como adultos, né, numa sociedade tão adultocêntrica, é a gente se propor a ouvir, falar menos e ouvir as crianças e adolescentes de verdade, com o coração, né? Se propor a não achar que a gente sabe tudo, parar de planejar tudo e ouvir das crianças e adolescentes quais são as suas demandas, as suas necessidades. E foi isso que eu fiz lá em Goiás. Então, eu costumo dizer que eu aprendi muito com as crianças, na verdade, elas que foram à minha escola, e daí que surgiu o Pipo e Fifi. Pipo e Fifi foi publicado em 2012, já está fazendo quase 10 anos. E assim que saiu no modo digital, ele fez bastante sucesso porque era uma das únicas obras brasileiras a falar com a criança de uma maneira descomplicada, bastante honesta e também bastante explícita sobre a violência sexual. Pipo e Fifi é sobre isso. É um livro que conta para a criança qual a diferença entre um toque que realmente simboliza afeto, amor, proteção, de um toque que pode ser abusivo. Então, dando nome para essa violência, Pipo e Fifi, que são dois personagens, são dois monstrinhos, né, para a gente entrar nesse universo lúdico, eles contam para a criança também o que são partes íntimas, quais os limites dessa relação entre adultos e crianças, e toques também, né, porque toda criança precisa de ajuda, seja para trocar fralda, seja para trocar de roupa, seja ajuda em relação à saúde, à higiene. E por fim, o livro também aborda como a criança pode detectar alguém de confiança da sua convivência e como que ela pode pedir ajuda. Então lá em 2012 acabou saindo nesse formato digital e com o sucesso de Pipo e Fifi a gente acabou transformando na versão impressa. Hoje eu já escrevi vários outros livros, vocês vão ver que eles vão aparecer aqui ao longo do curso. Tem Que Legal, Abraço de Cacau, que é sobre consentimento. Tem Gogô, que conta de onde vêm os bebês. E todos esses livros têm uma fundamentação teórica, é tudo pensado para estar também de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a legislação brasileira, mas a gente vai conversar mais sobre isso ao longo do curso. Bom, aí vocês podem ver também um mapinha, né? Para vocês verem como Pipo e Fifi foi longe. Então, além do Brasil, a gente já fez várias traduções também do livro para outros idiomas, para português de Portugal, a gente também já traduziu para espanhol, nós traduzimos para o inglês e também para francês. Então, Pipo e Fifi, onde tem essas florzinhas aí, que inclusive são da campanha Faça Bonito, são os lugares em que Pipo e Fifi já chegou, porque mais do que um livro, Pipo e Fifi é um projeto. Então existe uma metodologia que vocês vão conhecer ao longo do curso de como conversar com a criança, de como estender também esse conteúdo para as famílias, para cuidadores e cuidadoras das crianças, e também como fazer atividades, como aplicar esse livro da melhor forma e também levando em conta todas as especificidades, né, de cada região, de cada local, de cada infância, porque a gente não tem uma infância universal, né? Quando a gente fala da criança brasileira, a gente pode falar dessa universalidade, mas mais conectada à garantia de direitos. Agora, se a gente for perceber e levando em conta que o Brasil é enorme, né, com uma pluralidade cultural enorme também, a gente não pode entender a criança universal.
Existem muitas crianças, existem muitas infâncias, né? Algo muito específico, a criança que vive no centro, no sul do Brasil, da criança da periferia, da criança negra, das crianças ribeirinhas, da criança indígena. Então a gente vai tratar também ao longo do curso dessas muitas infâncias e a gente vai pensar um pouquinho nessas metodologias. Bom, nesse curso a gente vai perpassar logicamente os conceitos de violência sexual, a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil das vítimas, sobre o perfil do autor da violência, onde costuma acontecer essa violência sexual. A gente também vai falar um pouquinho sobre essa linha do tempo, como o abusador ou a abusadora costumam se aproximar da criança, como é essa trajetória, como que a gente pode fazer a denúncia, como utilizar esses materiais da melhor forma. Então tudo isso a gente vai, ao longo dessas horas, ao longo desses vídeos, de áudios e também de muitos materiais que eu estou deixando para vocês em PDF e também links interessantes, a gente vai fazer essa caminhada juntos e juntas, ok? Que bom que você está aqui com a gente. Nós vamos fazer essa caminhada, vamos aprender juntos. Eu espero que vocês aproveitem bastante.